Vamos começar a falar do nosso evangelho de hoje? Hoje nos traz um ensinamento precioso, que nasceu de um simples gesto, mas que é carregado de significado. Jesus tinha acabado de lavar os pés dos discípulos num gesto de humildade, um gesto de amor, e logo depois ele diz: o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Ou seja, se o próprio Jesus, o Filho de Deus, se abaixou para servir, o que isso diz para nós, hein? Que a grandeza do cristão está no servir, que felicidade verdadeira não vem do poder, do status ou do destaque, mas de colocar em prática aquilo que aprendemos com o Mestre. Ele mesmo afirma: se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. É um convite claro. Felicidade está no amor vivido com humildade, no cuidado com o outro e no coração disposto a servir. Mas Jesus também fala de traição. Ele diz que nem todos entenderam ou aceitaram aquele gesto. Ele sabia quem o trairia e mesmo assim lavou seus pés. Isso mostra que o amor de Cristo é tão grande que alcança até quem o rejeita. E no final ele deixa algo muito forte: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, quando acolhemos alguém que vem em nome de Jesus, um missionário, um padre, uma pessoa simples com o coração cheio de fé, estamos acolhendo o próprio Cristo. E acolhendo Cristo, acolhemos o Pai. Hoje o Evangelho nos convida a refletir, Eu tenho vivido como servidor ou tenho buscado ser servido? Tenho escolhido a presença de Deus nas pessoas simples, humildes, que cruzam meu caminho? Tenho a coragem de amar até quem me magoou? É um desafio, Sobre isso a gente vai pensar agora. Para isso, o padre Jean está chegando aqui, missionário redentorista. Você rezou a missa com ele, agora ele está aqui para tomar nosso café. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, pode ficar à vontade, então, obrigado. Padre. Prazer recebê-lo nesse dia de festa. Viu só como nosso estúdio está até mais bonito, decorado aqui? O senhor que chegou há pouco tempo, Isso. Mas já está celebrando aqui os 6 anos da TV Pai Eterno. Já. Celebrando em loco aquilo que já acompanhávamos em casa, E poder fazer parte desta celebração é motivo de grande alegria, porque todo o Nordeste acompanha com muito amor, Com muito amor, com muito carinho, acompanha toda a programação. Então, também fazemos parte dessa história, De evangelização, de sermos continuadores dessa boa obra, iniciada há 6 anos atrás, com o início das transmissões da TV Divino Pai Eterno. Então, isso para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui. E quais são as primeiras impressões do senhor nesse período que o senhor está aqui? Interessante a gente ouvir isso, porque a TV Pai Eterno está fazendo 6 anos e eu estou fazendo 6 anos de TV Pai Eterno. É bom a gente entender quais são as impressões de quem chega agora e conhece por dentro. O senhor disse que já assistia de casa. Isso. É uma engrenagem maravilhosa que se faz, Que faz acontecer. Muitas vezes nós que estamos por trás da TV pensamos que é uma outra coisa. E quando a gente chega, a gente enxerga a magnitude que é uma produção, as celebrações, os equipamentos que a gente consegue ver daqui. Então, tudo isso faz com que aquele que tem a oportunidade de enxergar a isso diz assim: que obra bonita! E como precisa de ajuda para manter, para apoiar, para financiar, porque toda essa obra missionária que a gente faz aqui na TV necessita realmente dessa colaboração que todos nós fazemos com muito amor, seja pela nossa audiência, seja pela nossa participação nas nossas campanhas, como esses filhos bem amados desta família de amor do qual todos nós fazemos parte. É por isso que a gente inclui o devoto que está em casa nessa celebração. Afinal, não faria sentido o que a gente faz aqui sem o devoto que está em casa, e também sem ele não seria possível fazer esse trabalho de evangelização que parte aqui do santuário, mas que vai para o Brasil inteiro. Então você também é um evangelizador, tanto quanto quem está aqui, Porque quem ajuda uma obra de evangelização é um evangelizador também. Com certeza. E esse intercâmbio do qual a TV faz, essa proximidade com os seus telespectadores, com os seus missionários, Já que a gente recebe essa palavra daqui e a gente torna-se comunicador, como o próprio Cristo nos convida hoje, a transmitir esta mensagem de amor, realmente nós fazemos o reino de Deus acontecer da forma mais singela do qual é possível, que é pelo testemunho
da nossa vida. E quem acompanha, às vezes não tem dimensão, né, de quantas pessoas são envolvidas, de quanto trabalho também está por trás das câmeras. Você está vendo só nós dois aqui, mas atrás tem uma galera, né, responsável por levar ao ar essa programação todos os dias. E é com muito orgulho que a gente faz esse trabalho, com muita alegria também. Vamos falar sobre o Evangelho? Daqui a pouco a gente fala mais a respeito do aniversário aqui da TV Pai Eterno. Padre Jean estava celebrando a Santa Missa agora. Queria que o senhor nos ajudasse a entender qual que é a mensagem principal do Evangelho que a Igreja nos propõe a refletir hoje. Olha, Wilker, a sua introdução foi maravilhosa, sabe? Realmente essa dinâmica do serviço alicerçado no amor faz com que o Evangelho de Deus seja anunciado com maior facilidade, né? Mas é necessário que nós nos recordemos um pouquinho da leitura primeira dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo faz uma anamnese de todo o percurso da salvação. Então, Paulo mostra como Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, acolhe a um povo, não esse povo para si mesmo, mas um povo que torne-se para o outro. Esta é a primeira coisa que nós temos que guardar no coração. Nós somos escolhidos e enviados não para nós mesmos, nós somos acolhidos e enviados para o próximo. E este povo que caminhou à luz do Senhor chega à plenitude quando encontra-se com Cristo, porque o Cristo é a realização de toda a esperança do qual o povo buscava e ansiava. Em Cristo é revelada a face do Pai. Então, quando nós chegamos no ápice do tempo e encontramos em Cristo Jesus toda esta esperança deste povo que caminhava na primeira leitura, ao chegar no Cristo, nós encontramos a mensagem que Ele quer passar para nós: servir e amar. Não é possível tornar-se discípulo, não é possível portar esta mensagem do qual Cristo nos dá, se não compreendermos que a nossa vida em tudo tem que ser servir e amar. E de que forma esse serviço ele deve ser praticado por mim como cristão? Porque a gente muitas vezes confunde, né, a humildade. A humildade hoje em dia ela é desvalorizada, né? Ela é vista como algo negativo. De que forma que eu devo servir ao meu irmão para seguir a vontade de Cristo? Nós estamos em um período do nosso tempo que nós estamos em realmente um culto ao ego, né? Então, eu só consigo enxergar para o meu próprio umbigo, não consigo ver além, porque sequer eu consigo olhar para o próximo. Aquele que segue a Jesus reproduz aquilo que Jesus fez. Não uma repetição, mas uma continuação da sua obra de amor. Então, só é possível verdadeiramente replicar na sua vida o que Cristo fez se nós passarmos por esse mundo fazendo o bem, que a gente até falou no nosso último encontro, não é? Porque não é possível essa continuação desse evangelho sem ter esse ato do serviço e do amor. E eu me recordo sempre quando eu escuto esta passagem sobre o envio, porque nós não falamos por nós mesmos. As pessoas egóicas, elas buscam falar sempre o que elas querem, né? Aquele que é discípulo não fala o que quer, mas fala aquilo que ele ouviu do Cristo. Eu não sei se é comum para vocês aqui em Goiás, mas na minha região do Nordeste, no interior do Ceará, é muito comum, era quando era criança, né? Tinha umas pequenas mercearias que a gente chamava de bodegas, né? Sei. E nessas pequenas mercearias era muito comum comprar fiado. E eu criança, quando me mandavam, meu pai ou minha mãe comprar, e eu ia e pedia um produto, o dono não vendia pela minha palavra. Porque que garantia uma criança vai ter de pagar alguma coisa? Mas ele me vendia porque eu dizia, meu pai ou minha mãe me mandou pegar. Então ele cria na palavra da minha mãe e do meu pai, que era transmitida por mim. Da mesma forma, é o evangelho de hoje quando nós falamos não por nós mesmos. Porque qual crível, qual garantia eu tenho a oferecer? Então, quando eu falo, quando eu proclamo a boa nova do Cristo,
eu não falo por mim mesmo, eu falo em nome daquele que me enviou. Então, se fizermos isso, verdadeiramente seremos felizes, porque nós estaremos dando continuidade, não à minha obra, mas à obra do Cristo, que a obra do Cristo é fazer a vontade do Pai. E saber o que o Pai espera de nós também é importante, para que a gente saiba fazer a vontade dele, né? E de que forma que eu posso criar essa intimidade com Deus para eu poder entender aquilo que ele está esperando de mim. Porque para eu servir o meu irmão, para eu seguir a vontade do Pai, eu preciso saber o que o Pai espera de mim. O Pai espera o que nós ouvimos há pouco tempo, em todas as leituras do Evangelho, principalmente nesta semana que se sucedeu, qual é o anseio do Pai? Que todos nós nos tornemos discípulos. Que todos nós nos tornemos aquilo que o Filho é, Filho. Esse é o anseio do Pai. E pelo batismo nós alcançamos essa graça. Pelo batismo nós nos tornamos filhos, não é? Pelo Espírito Santo. Então o Espírito nos concede a graça da filiação, nos tornamos semelhante ao Filho, que é o amado pelo Pai. Mas como é que nós realmente podemos nos tornar esses filhos e filhas de Deus? Quando nós ouvimos a sua voz. E aqui que é necessário termos proximidade, porque o amor só vem pelo conhecimento. E é necessário a gente conhecer bem ao Pai para que a gente consiga distinguir a voz do Pai e a voz do mundo. A vontade do Pai, a vontade do mundo. O anseio do Pai e o meu próprio anseio. E isso só é possível na intimidade. E como é que a gente consegue essa intimidade com o Pai? Permanecendo com Ele. E só pode permanecer à medida que nós nos assemelhamos a Jesus Cristo. Então a gente consegue enxergar muito bem o que é que Cristo fazia. Pela oração, pela observância da vontade de Deus, pela abnegação de si mesmo, eu não faço a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, esta intimidade é que me faz reconhecer com clareza o que o Pai espera de nós. Muito bem, estar aberto, né? Abrir o coração para ouvir aquilo que Deus nos fala. E eu quero entender por que ele reforça que o servo não é maior que o Senhor. O que ele quis dizer com isso? Era normal na cultura grega que o discípulo tornasse maior do que aquele que o ensinou. Que ele crescesse ao ponto que se tornasse bem grande, não é? E tomasse para si outros discípulos. Uma disputa de conhecimento. E em Cristo nós não estamos em uma disputa, porque não há disputa de amor. Não há disputa no amor, mas há apenas a complementação desse amor. Então, quando nós não caímos nesta disputa, não é? Então nós não caímos no pecado de querer tornar-se aquilo que a gente não é, que é o pecado, não é, de Adão e de Eva. Querer tornar-se aquilo que eles não são. Então, nós não somos mestres, nós somos discípulos, para que a gente não queira subordinar os outros à nossa vontade. Todos nós estamos subordinados à vontade do Pai. Então, isso é necessário para que não entre em disputa quem é maior, como é um tema debatido por Cristo. Quem quer ser maior, que seja o servidor de todos. Então, por que Jesus é o mestre? Porque ele deu o exemplo a ser seguido. E há um título para o Papa que se diz servo dos servos. Né? Ele é o primeiro servo de todos nós que somos servos, para que a gente não entre em uma disputa de poder onde só deveria reinar o amor. Então, o maior é aquele que serve. Serve. Entendi. O Evangelho fala muito sobre alegria. Ontem falamos sobre alegria, hoje falamos sobre ser feliz colocando em prática aquilo que Jesus ensina. Eu quero entender que alegria é essa, que felicidade é essa. É uma felicidade semelhante à felicidade que a gente pensa quando a gente olha com o olhar do mundo? Ou é uma felicidade diferente? É uma felicidade diferente, porque a alegria que brota do serviço, do amor e do seguimento a Cristo
não é uma alegria momentânea, é uma alegria perene. As alegrias do qual nós temos no dia a dia são alegrias temporárias. A gente não permanece em um estado de alegria para sempre, né? São momentos que nos causa esta alegria, essa euforia do qual nós tanto gostamos e saboreamos. E à custa dessa alegria momentânea, muitas e muitas vezes nós nos distanciamos do reino de Deus, porque nós buscamos em coisas efêmeras e passageiras algo que vai nos causar essa falsa alegria. A alegria que brota do seguimento e do amor a Cristo é uma alegria perene, é a alegria daquele que tem a certeza que Deus tem a última palavra na sua vida. E mesmo diante de toda a tragédia da vida humana, mesmo diante de todas as dores, de todas as angústias, aquele que porta a alegria do Evangelho sabe que em Deus nós teremos a vitória certa. A passagem de Abacuque, no capítulo 3, ele diz que mesmo que faltem as ovelhas nos apriscos, mesmo que faltem o gado nos currais, que a oliveira não dê mais o seu azeite, né? Mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor. Como é que se pode alegrar-se quando falta tudo? Alegre-se aquele que tem a certeza que no final de tudo, quem tem a última palavra é Deus. Então essa é a alegria do qual nós buscamos e ansiamos. É porque a alegria que a gente olha quando usa o olhar do mundo é uma alegria que passa muito rápido, Sim. né? De um dia para o outro ela pode acabar. Já a alegria que Jesus nos promete é a alegria da vida eterna, a alegria eterna. Então a gente pode se apegar a isso e ser de fato verdadeiramente felizes, né? Quando nós olhamos para a vida dos santos, temos esse exemplo, os mártires, aqueles que sabem que serão martirizados, assassinados. Eles permanecem nessa alegria do testemunho, porque eles sabem que a morte não tem a última palavra. O quanto Santa Rita de Cássia não sofreu na sua vida e mesmo assim nunca desistiu, porque ela sabe que quem tem a última palavra é Deus. O quantas lágrimas Santa Mônica não derramou para que Santo Agostinho se convertesse. Mas mesmo diante de uma longa espera, mais de 30 anos, Santa Mônica sempre permanecia nesta alegria da intercessão pelo seu filho. Então, aquele que porta esta alegria evangélica sabe que no final a palavra que vai reinar é a palavra de Cristo, diferente da nossa alegria, que é um sorriso muito rápido que se dá, né? A gente sorri, mas por uma ligação que a gente recebe no nosso celular, toda essa nossa alegria pode desmoronar. Uma doença, alguém que faleceu, alguma coisa inesperada e nossa alegria, essa alegria passageira. Mas a alegria daquele que segue a Cristo, sabe, olha, mesmo diante de tudo isso, eu sei que Deus tem a última palavra. E isso é um exercício, viu? Porque não é fácil alcançar esta confiança plena. Muitas pessoas sofrem justamente por isso, porque não conseguem com tanta facilidade. Mas não é fácil não ser cristão, né? Se a nossa vida cristã está muito fácil, é sinal errado, que alguma coisa está errada, né? Porque é muito exigente. E a gente precisa, de fato, fazer esse exercício mesmo, como o senhor mencionou, né? E saber olhar com esses olhos, porque senão a gente acaba deixando passar, né? E a gente fica apegado a essas alegrias momentâneas, que é muito fácil, né? A gente entra num ciclo que a gente meio que fica viciado nessas alegrias aqui do mundo. E aí a gente pode não compreender que a alegria de verdade do cristão, ela está em outras coisas. E tem uma frase lá no Evangelho de hoje que me chamou a atenção, que eu gostaria de entender porque eu não entendi. O que quer dizer a frase? Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Judas, aquele que recebeu ali Jesus já estava indicando que ele sabia que seria traído. Sim, porque no Evangelho de João não há uma narrativa da ceia, mas há o discurso, a grande homilia do pão, não é? Do pão que desceu do céu. Então, João apresenta que aquele que tomou parte, não é? Que tomou parte dessa verdadeira alegria,
eis que ele renuncia a esta alegria para que se sobreponha à vontade dele, né? Então Judas não compreendeu a vontade do Pai, não compreendeu a vontade do Cristo, mas queria que se sobreposse à sua vontade. Percebe o risco de quando nós colocamos a nossa vontade acima do projeto de Deus? Então, diante de tudo isso, como é que eu posso aceitar um Cristo pobre e servidor se eu espero um Cristo grandioso, um Cristo onipotente, um Cristo que venha para dominar, para oprimir, um rei ao modo dos governadores daquela época? Então, diante disso, eu levanto o meu calcanhar, eu ponho em partida contra esse reino. E isso é muito sério para nós. Todas as vezes que nós sobrepomos a nossa vontade, a vontade do Pai, não dá certo. Lembre-se do chamamento do testemunho de Pedro, quando o Senhor diz: olha, Pedro, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu realmente compreendeu tudo certinho, né? Aí no final, tudo bem direito, aí Pedro diz: ah, Senhor. Aí Jesus começa a falar sobre o anúncio da cruz. Não, Senhor, que isso não aconteça de forma nenhuma. Qual é a resposta do Cristo? Vá de retro, Satanás, né? Vai para longe de mim, Satanás, que é para dizer vai para trás de mim, em latim. Para dizer que o nosso lugar não é à frente de ninguém, não é à frente do Cristo, mas o nosso lugar é atrás do Cristo, porque é o Cristo que sabe nos conduzir. Todas as vezes que nós nos colocamos à frente de Cristo, nós nos desviamos da vontade do Pai, porque é o Filho que conhece a vontade do Pai. E aí a gente não alcança essa alegria, essa felicidade que só Ele pode nos proporcionar. Muito bem, Padre. Obrigado mais uma vez. Por nada. Obrigado, Wilker.